Há 50 anos, 3 homens saíram para um destino nunca feito na história: a Lua. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Este arquivo é do dia 16 de julho de 1969, um dia que entrou para a história. A data marca o início da missão Apollo 11, que levou o homem à Lua. Para acontecer, a expedição contou com cerca de 400 mil pessoas, desde engenheiros a programadores. O evento fez parte da corrida espacial entre Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. No início dos anos 60, o presidente americano John Kennedy ele faz um discurso e ele promete, né, que os americanos colocariam o homem na Lua e trariam eles de volta, né, em segurança antes do final da década de 60. E se despejou dinheiro, né, milhares e milhões de dólares para que isso fosse possível. Então há uma história, né, e desenvolveu um programa Mercury de lançar um astronauta, depois o Gemini de lançar 2 astronautas e finalmente o programa Apollo, no meados dos anos 60, né, que culminou então com a Apollo 11. Então tem uma história, né, em que os americanos saíram vitoriosos, chegaram, né, à Lua antes dos russos em 69. Para relembrar este importante capítulo da história mundial, o planetário vai expor a trajetória dos astronautas Buzz Aldrin, Michael Collins e Neil Armstrong, além de mostrar as tradições da década com muita música, depoimentos e exibição de documentários. Então, o mundo todo, né, está fazendo essa comemoração, centros de ciência, de museus planetários, e a gente resolveu fazer, né, dadas nossas condições modestas, né, de investimento, e fazer uma pequena exposição a respeito do assunto. Mike, Buzz e Neil, 50 anos da Apollo 11, a gente focou principalmente nessas pessoas, nesses astronautas, seus familiares, e também nos nossos familiares, nos nossos avós, nossos tios mais velhos, né, o que eles estavam fazendo na época. Então o planetário listou mais ou menos uns 20, 30 depoimentos de pessoas que eram vivas na época. Listamos, sim, tem um fundo musical, músicas que se tocavam, né, no final dos anos 60, início dos anos 70, vídeos, né, jornais da época, né, e também vai ter uma exibição de séries durante a semana, né, até o final de setembro que essa exposição vai rolar, vai ter bastante coisa a respeito do assunto. Mas há quem não acredite que o homem realmente foi à Lua. Ainda mais em uma época em que uma viagem dessas pareceria impossível e havia muitos conflitos em que a sociedade desconfiava de tudo que o governo americano lhes propusesse. Com isso, várias teorias da conspiração foram criadas. As principais é a questão da bandeirinha, né? Que a bandeirinha está tremulando no vento e na atmosfera da Lua. De fato, não há atmosfera. A bandeira ela só tremula enquanto os astronautas estão girando ela para lá e para cá para tentar fincá-la no chão. Ela fica naquela posição reta porque tem uma haste mantendo a bandeira aberta, senão não dá para ver, né? Ela fica fechada. E me parece que também se fala a respeito de sombras, posições de sombra no chão. O planetário, inclusive, tem um experimento para demonstrar qual é a questão, por que é simplesmente uma questão de ilusão de ótica contra a questão de sombras. Vale, né, conferir lá no planetário essa exposição. Mas, com tanta tecnologia com o passar dos anos, por que ninguém mais foi ao satélite? Embora os avanços tecnológicos estejam cada vez mais fortes, o investimento em expedições como a Apollo 11 é altíssimo. Por este motivo, é preciso muito planejamento para ser feito. Por isso, nenhuma outra missão foi realizada. Bem, pelo menos por enquanto. O custo hoje em dia de missões como essa são de mais ou menos 15 bilhões de dólares. Isso é um dinheiro que o povo americano, depois da Apollo 14, não estava mais disposto a pagar. E era muito perigoso, pessoas morreram, né, nessa tentativa de colocar homens na Lua. Então, a partir mais ou menos dos anos 70, né, por causa da guerra do Vietnã, das condições econômicas, o mundo estava entrando numa depressão econômica, o Congresso americano tirou, né, o apoio de verbas e sem dinheiro não dá para voar. Muitos acreditavam que logo após a década de 70 seria possível viver na atmosfera lunar. Assim diziam os filmes dos anos 2000. Mas os anos se passaram e ainda não colonizamos a Lua. Porém,
parece que não estamos tão longe disso. Mas a gente tem uma nova corrida espacial, há novas parcerias, né? Nações que antes eram inimigas agora são amigas e tensionam, né, fazer missões conjuntas à Lua. Então eu diria que é questão de 10, 15, no máximo 20 anos a gente tem uma missão, uma base lunar definitiva e também uma missão até Marte. O deus Apolo foi o agraciado em nomear o programa na década de 60. Agora, representando as grandes mudanças sociais, históricas e tecnológicas ocorrentes no mundo atual, a homenageada será sua irmã gêmea, Ártemis, a deusa protetora. Esse grande passo para a ciência está previsto para 2024 e pretende ir bem mais além da missão pioneira. Então, no projeto Ártemis, né, se pretende colocar a primeira mulher na Lua. Na verdade, se a gente pensar que na década de 60, né, naquele centro, né, que eles chamavam de trincheira, né, o centro de controle da nave, só havia uma mulher no meio de mais ou menos 400 engenheiros, eu acho que é uma grande conquista, né? E mostra que, afinal de contas, como tudo, né, na Terra, até mesmo a NASA, né, e a sua forma de encarar as questões sociais, elas evoluem também. Lembrando que o planetário de Nova Friburgo fica na Via Expressa, em Olaria.